O halving do Bitcoin está cada vez mais perto e todo mundo espera que depois do halving o Bitcoin suba muito mais. Só que agora ele já está subindo muito. O que a gente pode interpretar dessa história? Na minha opinião, uma coisa fica muito clara. O Bitcoin está pulando etapas e ele está fazendo agora uma coisa que ele nunca fez antes na história. Toda a estrutura de alta que o Bitcoin está tendo, no gráfico semanal, por exemplo, você consegue ver isso de uma forma muito clara. Por quê? Cada vela dessa representa uma semana de negociação de preço do Bitcoin. Se ela tá verde, significa que ela subiu. E se ela tá verde e grande, significa que em uma semana ela tá verde, positiva e subiu muito. E o que você tira desde início de 2023? Que o Bitcoin vem subindo de uma forma colossal. Isso aqui é surpreendente. Para qualquer analista gráfico, isso aqui é incrível. Por quê? Por causa da constância do movimento. Você vai notar que, tecnicamente falando, nós não temos nenhuma quebra de estrutura propriamente dita no Bitcoin. Isso porque qualquer tipo de correção que você for buscar aqui não foi relevante para o preço. Primeiro de tudo, vamos pegar e marcar todas as vezes que o mercado retraiu na semana. E você vai ver que só foram 3 ocasiões em um ano e 2 meses que o mercado está subindo. Cara, isso aqui pra mim é incrível. É incrível. Ele quebra muitos padrões lá de trás que a gente estava se espelhando. Então esse bull market ele tá com uma nova estrutura. Isso aqui pode ser, por um lado, ótimo, super otimista, mas por outro lado é um ponto de atenção para você, porque você tem que ser mais técnico, você tem que ser mais sagaz no que o Bitcoin está fazendo, no comportamento dele. Porque se a gente não consegue levar muito em consideração os padrões lá de trás dos últimos ciclos, a gente vai se basear no quê? Mas eu vou te falar como que você vai resolver isso. Então olha comigo essas 3 estruturas de correção que o Bitcoin fez. A primeira foi lá em 2023, no início. O mercado fez o quê? Ele criou o fundo dos 15 mil e depois fez uma retração. Essa retração fez pra gente, construiu na verdade um pivô de alta. Um pivô de alta consiste nesse movimento aqui. Quando ele rompe essa cabeça anterior aqui, esse topo, significa que aqui ele sacramenta uma nova tendência de alta. Então, o que isso significa, Douglas? Significa que desde quando o Bitcoin rompeu essa resistência aqui, lá em 2023, esse retângulo aqui vermelho, ele sacramentou o início de uma nova tendência de alta, tecnicamente falando. E foi exatamente isso que aconteceu. O Bitcoin, a partir desse momento, ele só subiu. E essa primeira retração que ele fez, presta atenção que foi 22% de correção. O que é uma correção boa, só que não o que a gente esperava. Seguindo mais para frente, nós tivemos uma segunda parte aqui, que o Bitcoin deu uma engasgada, ele não conseguiu continuar o movimento, ele ficou alguns dias, semanas aqui completamente de lado. Isso aqui a gente vai encarar como uma retração? Não, isso aqui é mais uma construção de um range lateral para a continuidade do movimento do que propriamente uma retração. Dentro de um movimento ascendente ou descendente, você vai notar que temos padrões de continuidade. Um deles você conhece, que é o triângulo simétrico, uma bandeira de alta, ou até um retângulo de consolidação do preço para ele continuar subindo. Então são padrões de continuidade, não padrões de correção. A gente encara isso como uma onda corretiva sem problema nenhum, mesmo que o Bitcoin não caia tanto. E agora, recentemente, a gente viu o Bitcoin batendo os 48, voltando para os 38, mas mesmo assim, cara, isso aqui não faz nem cócegas pro gráfico, pro preço, pra gente tratar isso como uma retração. E o que que você vai tirar dessa leitura? O Bitcoin tá imparável, cara. Ninguém para esse treco. E o que de fato aconteceu pro Bitcoin subir tanto assim? Para ele quebrar todos os padrões que a gente via anteriormente. Geralmente, se a gente for espelhar em 2020, o Bitcoin subiu, deu uma porradona para cima, seguida em várias semanas, mas depois ele fez uma retração aqui, você vai notar, de papo de 50%. Isso é completamente normal pré-halving, antes do halving acontecer. E nós temos o halving aqui programado para rolar mais ou menos no final de abril. Então, olha só como é que a gente está relativamente perto do halving. E quando o Bitcoin se aproxima do halving, ele costuma fazer uma retração e já começar a ensaiar para alta. E aí que o negócio começa, né? Porque aí a gente tem o choque de oferta do mercado, isso permite
que o Bitcoin se expanda sem problema nenhum se ele manter a demanda constante. Só que essa é a expectativa que a gente tinha. E antes do halving, dele fazer essa correção. Só que a gente está cada vez mais perto, mais próximo do halving e sem sinal de fraqueza do mercado. Isso gera para a gente dois cenários. O primeiro cenário, o Bitcoin não vai corrigir, ele vai literalmente continuar subindo e ignorar essa correção. E segundo, ele pode fazer um flash crash, uma queda rapidaça aqui para depois continuar. Isso aqui está completamente em jogo, mas a tendência do Bitcoin de alta, eu acho que já está bem claro que a gente está indo rumo a máximas históricas no Bitcoin. Isso aqui é fato. Agora, o comportamento que ele vai ter até o seu topo histórico, que a gente tem que ser sincero, está cada vez mais perto, assim, é o que você vai considerar. Como que vai ser essa estrada? Mas no modo geral, olhando assim, tá lindo, tá muito bom a construção dessa tendência do Bitcoin. E qual o motivo mesmo que o Bitcoin tá com tanta urgência para subir? Voltem, vem para mim a câmera e é o seguinte, ETF. Esse ETF está causando um efeito de euforia extrema no mercado. Então o mercado todo, essa é a justificativa principal que está levando o Bitcoin para cima, todo o mercado para cima. E é a narrativa que vai sustentar o Bitcoin, na minha opinião, em 2024 inteiro. Então 2024 a gente pode ter a continuação desse movimento todo baseando no ETF. Alguma hora isso aí vai começar a normalizar. Isso traz alguns riscos para o nosso mercado, eu já falei, mas eu vou reforçar para você. Mas a gente tem uma narrativa a favor para continuar o ciclo, o que é perfeito e a gente precisa disso. Só que lá na frente, você tem que ser um pouquinho mais esperto. Por quê? Porque o mercado, com essa urgência, a gente não sabe de fato como é que vai ser essa estrada até o seu topo histórico, quais comportamentos ele vai demonstrar chegando aqui no topo, nos 70 mil. Isso casa com o que eu venho falando para os senhores há muito tempo atrás aqui no canal, que é o nível de complexidade do mercado subindo, elevando, porque o ETF traz mais capital. O ETF profissionaliza o mercado de criptomoedas como um mercado financeiro, como um ativo financeiro. Então o mercado ele vai indo mais para um negócio de estabilização. Então essa é a loucura que você vê no mercado subindo pra caramba, isso tende a terminar, pelo menos dá uma acalmada. Por quê? Por conta do ETF e todo o dinheiro que ele está trazendo. Então o nível de complexidade no mercado a partir desse momento, ele sobe. E com isso, você pode ver esse como o último grande ciclo de alta do Bitcoin. Eu não quero ser pessimista, não estou falando com você que vai acabar o Bitcoin, não, presta atenção. Esse vai ser, na minha opinião, o último ciclo que você vai estar acostumado a ver o que você viu lá atrás. Estou falando de altas de 1000%, 3000%. A gente pode ter essa mesma projeção acontecendo por conta dessa narrativa do ETF, toda essa grana. Mas depois ali o mercado pode ficar muito mais parado, muito mais estável do que a gente tem agora. Então agora, cara, você tem uma oportunidade de ouro na sua mão. Só que com isso, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você tem que se profissionalizar, saber lidar com o mercado para você aproveitar ao máximo esse ciclo, que essa pode ser a sua última grande chance de fazer muito dinheiro. Papo de muita gente fica falando para você que você vai fazer multiplicação de 10, 100x o seu capital, vai ficar rico pra caramba. É possível, mas não é todo mundo que consegue. Você tem que saber o que você está fazendo, ainda mais com o mercado subindo de nível assim. E a gente ainda tem muita oportunidade para ganhar dinheiro. O mercado nem começou a subir muito ainda. O que você vê em bull market, a gente não está vendo agora. O negócio vai ficar muito mais intenso daqui para frente e vai dar muita chance de você fazer dinheiro. Mas você precisa ter o conhecimento certo, saber fazer a leitura das fraquezas do mercado para você fazer boas compras, bons posicionamentos e principalmente saber a hora de vender, de identificar uma fraqueza no mercado para você botar dinheiro no bolso. Só ganha dinheiro, só lucra quem vende, quem realiza a posição. As pessoas esquecem isso. Então se você quer se preparar a partir desse momento, que ainda é cedo, mas o tempo está correndo para você se profissionalizar, extrair o máximo dessa última grande chance que você tem de fazer dinheiro, o conhecimento mastigado e a melhor oferta que tem no mercado com preço pela entrega que tem, a estratégia Sniper é o melhor treinamento que você pode ter hoje na atualidade. Em breve eu vou aumentar o preço. Então essa é a sua última chance de aproveitar uma oportunidade e ainda se profissionalizar com o máximo que você consegue para um ciclo de alta
extremamente lucrativo. Mas você tem que estar pronto para isso. Clicando no link da descrição, você vira meu aluno. Não perde tempo. E lembra que eu falei com você de grandes poderes vêm grandes responsabilidades? Por que que eu tô falando isso? Porque nós estamos vendo o mercado se expandindo. À medida que ele se expande, isso ele vai ganhar espaço tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo também. Significa que, olha só, né? O Reino Unido já está de olho para criar uma legislação para cripto em 6 meses em 2024. Então fica esperto que, claro, a gente vai ter ainda uma briga feia entre o mercado e entre o governo americano, porque a busca é sempre por controlar, ter controle sobre o mercado. O ETF é um passo para chegar perto disso, mas ainda tem muita coisa para fazer. Então, com essa notoriedade toda do Bitcoin com o ETF, isso aqui vai chegar para a gente querendo ou não. Eu já falei pro pessoal lá do meu Instagram, se você não me segue, @DougTadeu, tá aqui na minha cabeça para você me seguir. Mas é o seguinte, a gente vai ter ainda uma briga entre o governo americano e o próprio mercado de criptomoedas, as stablecoins para ser exato. Por quê? Porque no mercado nós temos o dólar, uma moeda dos Estados Unidos tokenizada. E esse token, que você conhece como SDT ou SDC, é emitida por uma empresa. Então quem tem controle desse dinheiro não é o governo americano, é uma empresa. E quando o governo americano fizer a emissão do dólar digital, a gente não sabe quando isso vai acontecer, mas com certeza eles estão correndo para isso, assim como o Brasil também tá. Você vai ver que vamos ter um conflito de interesse. O dólar digital, sendo que já tem um dólar tokenizado. Então, se você ligar os pontos, você já sabe que vai dar alguma coisa por aí. Não estou falando quando que vai acontecer, mas isso vai acontecer inevitavelmente e você tem que estar ciente disso. Não adianta nada você ficar falando sobre os benefícios do ETF, que isso é maravilhoso para você ganhar dinheiro, e ignorar o que isso pode trazer de negativo para o nosso mercado, que pode impactar no curto prazo, que se você ligar os pontos, isso pode gerar uma oportunidade para você reentrar, equalizar ali sua carteira e aproveitar a continuidade do movimento, dependendo dos padrões gráficos que você enxergar. Por isso que é importante análise gráfica nesse momento para você identificar oportunidades. É o seu diferencial para você identificar quando o mercado está fraco na tendência de alta, que é, no primeiro sinal de fraqueza você já pode tomar uma decisão de segurança. E um mercado de alto risco como esse, que você vê lá subindo tanto e caindo do nada em poucas horas, você tem que estar pronto para qualquer cenário. E muitas pessoas que lá atrás ganharam muito dinheiro com a alta do Bitcoin. E foi gente pra caramba que ganhou dinheiro. Só que depois, para botar dinheiro no bolso, já é outra história. Você viu muito dinheiro entrando aqui, a carteira de muita gente positiva. E quando o mercado virou, a galera aqui de trás não vendeu, não botou dinheiro no bolso. Então teve um monte de pseudo rico, né? Pseudo lucro. Um lucro que não existe, que ninguém botou no bolso. Então, eu reforço a necessidade de você fazer venda, você vender o que você comprou lá atrás. Você tem um gerenciamento de risco, você precisa de uma estrutura, uma estratégia para te auxiliar nisso. E tudo isso que a gente está vendo dessa alta inteira do Bitcoin, isso aqui é histórico. Ele não está demonstrando nenhum tipo de fraqueza, o Bitcoin está imparável. Enquanto ele sobe, você vai buscar por entradas, oportunidades aqui no meio do caminho para você se posicionar. Douglas, me dá um exemplo. Na época, no relatório semanal da minha comunidade, eu falei o seguinte, pessoal, fica esperto que quando ele faz essas altas intensas, sem nenhuma retração, você tem que ser mais minucioso nas análises. Você tem que identificar momentos de fraqueza da tendência, mas nos detalhes. E a gente teve várias oportunidades. Um simples para você enxergar é isso aqui. Quando o mercado ele subiu dos seus 30 até os seus 50, ele entregou uma quedinha. Uma queda que não foi muito forte, né? Se você comparar tudo que subiu antes. Mas, para os espertos, para quem tinha conhecimento, percebeu o seguinte: nós estávamos vendo um padrão de alta acontecendo, que a gente chama de ombro, cabeça, ombro invertido. Então, quando você vê um padrão desse acontecendo, de ombro, cabeça, ombro invertido, ele entrega a projeção contrária do que aconteceu antes. Então, se o mercado veio caindo antes, a tendência é que esse padrão entregue uma reversão de tendência, formando aqui 3 fundos, sendo que um a gente chama de cabeça e os outros os 2 ombros. E aí, só esse padrão
já te dava uma boa chance de você surfar todo esse movimento de alta, assim como a gente surfou. E outra coisa, se você adicionar mais informação, lembra que eu falei no início do vídeo sobre padrões de continuidade? Quando a gente tem uma alta, o mercado faz um triângulo simétrico, uma bandeira de alta, isso tende a dar continuidade ao movimento anterior. Vou te mostrar na prática isso acontecendo. Aqui no gráfico de 4 horas, você vai ver que dentro desse segundo ombro que ele formou, e esse segundo ombro geralmente é a oportunidade que você tem de se posicionar, de entrar numa operação, fazer um investimento esperando a continuidade do padrão, aqui você conseguiria ver um padrão de triângulo simétrico acontecendo. Olha isso aqui, né? Então esse padrão que você enxerga é um padrão que tende a dar o quê? Continuidade ao movimento anterior. O movimento anterior foi de alta, então a projeção é que ele dê continuidade à alta. Então você junta o ombro, cabeça, ombro invertido, e dentro de um ombro você vê outro padrão gráfico que conflui, que valida a sua tese que o mercado pode subir, você tem muita probabilidade na sua mão. E é isso que a gente faz no mercado, a gente busca a maior probabilidade de ter lucro, se expondo de uma forma inteligente, porque esse mercado aqui não é brincadeira, você tem que saber jogar esse negócio. Então, olha só, né? Então você conseguiu surfar numa boa, se você enxergou esses padrões, toda essa alta. E aí é só gerenciando o seu lucro da forma correta e aonde ele for, que continue e a gente ganhe dinheiro. Até o momento que ele demonstrar uma fraqueza, você já pensa assim, pô, vou botar um pouco de dinheiro no bolso, vou realizar, vou pegar parte desse capital que eu ganhei, vou jogar em alguma altcoin que também está com padrão de continuidade muito bom, que pode me dar mais lucro. Então, quando você começa a encarar esse mercado de uma forma mais séria, você consegue lucrar mesmo com um nível de complexidade maior, como eu te falei. E esse é o seu diferencial. Não vá achando que você é o escolhido, que na pura sorte você vai ficar rico, que isso não existe, tá? Tem muita gente iludida nesse mercado e eu tento quebrar essa parada que tá na cabeça de todo mundo, achando que isso aqui é fácil. Não é. Você só tem que saber o que você está fazendo para você ter sucesso. O risco, quando você domina ele, ele vira oportunidade. Mas muito obrigado pela companhia. Grande abraço.